Será que Jesus estava falando apenas sobre quantidade de perdão quando ele responde para Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7? Será que não existe um código espiritual por trás disso? De onde Cristo estava trazendo esta frase? 7 vezes, 70 vezes 7. Isso vai aparecer primeiramente com Caim, depois com Lameque, e logo em seguida ele vai ser ressignificado em Cristo Jesus. Então, aonde existe a necessidade humana de vingança, Cristo traz a graça, uma graça perdoadora. Então, meus queridos, neste vídeo de hoje, nós vamos mergulhar nas Escrituras para entendermos o segredo dos 70 vezes 7. E nós vamos perceber que esse cumprimento em Cristo vai ressignificar 70 vezes 7 não é apenas sobre perdão, mas é sobre viver a plenitude da graça de Deus. Eu sou o professor Welbert Cruz e você está no canal Teologia Transformadora, conhecimento que promove mudança. Seja bem-vindo. Meus queridos, verifique se você já é inscrito em nosso canal. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva gratuitamente. Não esqueça de ativar o sininho, tá? Para não perder os próximos vídeos. Deixa o like, comente no final e compartilhe para abençoar mais alguém. Vamos então à pergunta de Pedro. Está aqui em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Está escrito: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, o contexto aqui se dá ao episódio em que Jesus está ensinando como se resolver um problema entre irmãos. Logo após falar sobre resolução de problemas, de perdão de pecados, Pedro então lança esta pergunta para Cristo: Ó Senhor, e se no caso se um irmão pecar contra mim, posso perdoá-lo até 7 vezes? O que Pedro faz aqui é simplesmente ampliar o conceito rabínico da época. Porque na cultura judaica, rabínica da época de Pedro, de Jesus do primeiro século, era-se necessário para se estabelecer um limite de perdão até 3 vezes. Isso eles se baseavam em Amós capítulo 1, versículo 3, onde diz que por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Então, os rabinos entendiam que esse era o limite do perdão de Deus, até 3 vezes, no máximo 4. Então, se Deus agia assim, perdoando até 3 ou 4 vezes, então nós, como seres humanos, deveríamos ter isso como exemplo. E também, da mesma forma, perdoar até 3 vezes, quem sabe até 4 vezes. Esse seria aí um limite, é um padrão de limitação da paciência quanto ao perdão. Então, a lógica era, se Deus suporta até 3 ou 4 vezes, nós também devemos suportar até a mesma quantidade. Devemos fazer o mesmo. Então, no judaísmo, no tempo de Jesus, isso estava registrado para que se fosse assim. Essa era a conduta da época. Inclusive, o próprio Talmud vai trazer para a gente essa inscrição. Então, quando Pedro pergunta até 7 vezes, Pedro aqui está indo além do padrão estabelecido pelos rabinos, pelos fariseus de sua época. O que nós entendemos aqui é que Pedro ele vai tentar ser generoso. Pedro vai tentar ser justo, trazendo o número 7. Porque o número 7 é o número da completude. O que ele está dizendo é, o perdão completo é 7 vezes. Ele está trazendo aqui um ar de justiça, um ar de um homem espiritual, para chamar a atenção de Cristo quanto a isso. Mas a resposta de Jesus é uma resposta muito categórica, é uma resposta que vai quebrar o padrão humano, porque ele vai responder não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Isso é muito importante. Ou seja, o perdão de Deus em Cristo Jesus não tem limite matemático. O que Cristo traz aqui nesta inscrição é que o perdão em Cristo deve ser pleno e deve ser quantas vezes forem necessárias. Ou seja, o perdão de Deus em Cristo Jesus não deve ser limitado pela matemática, pelos padrões humanos, mas deve ser um perdão pleno, um perdão contínuo. O perdão em Cristo é sem limitação, porque
Esta é a fundamentação da sua obra na cruz do Calvário. Mas surge uma pergunta para a gente: de onde Jesus tirou esta frase 70 vezes 7? Cristo sendo um rabino, Cristo sendo um mestre, ele sendo a própria lei encarnada, judeu, ele sabia muito bem que isso está em Gênesis capítulo 4, no relato entre Caim e Abel. Isso é muito importante, porque o que está relatado ali? Caim mata o seu irmão Abel, e o sangue de Abel clama por vingança. Da terra sobe o clamor de vingança. Então Deus coloca uma marca em Caim, limitando esta vingança. Ele coloca a marca e diz: ninguém deverá matar Caim. Olha o que está escrito, Gênesis 4, verso 15. Qualquer que matará Caim 7 vezes será castigado. O que significa dizer é que o juízo vem apenas de Deus. A marca não era sinal de bênção em Caim. A marca era sinal de limitação. Só de Deus vem a justiça. Só Deus pode vingar. Então, esta marca aqui e a quantidade de vingança ou a quantidade de castigo para quem matar Caim, que era 7 vezes, tem um significado muito importante. Porque o número 7, que é a palavra Sheva em hebraico, ela vai trazer para a gente o sentido de jurar e o sentido também de completar. Tudo aquilo que é completo está registrado no número 7. Ou seja, representa uma plenitude, algo que é de fato completo. O que significa, no caso de Caim, um pleno juízo, ou um juízo completo. Quem matar Caim vai ter um juízo completo sobre si, porque a vingança não é do homem, a vingança vem de Deus. Então, esta marca é justamente para trazer um sinal, para trazer um freio, para que nós não possamos querer causar justiça por conta própria ou querer julgar alguém por conta própria. Ninguém poderia matar Caim, porque o juízo não cabe ao homem. O juízo cabe a Deus. É assim que nós entendemos essa marca 7 lá em Gênesis capítulo 4. Isso vai apontar para um princípio que Paulo afirma em Romanos capítulo 12, verso 19, quando ele escreve: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, assim diz o Senhor. Então Deus está aqui estabelecendo um princípio. Que princípio é esse? Só Ele tem autoridade final de julgar a vida do homem. Então Jesus, sendo o mestre dos mestres, sendo ele a própria lei encarnada, ele vai pegar o sentido do 7, que era um sentido de completo juízo, um sentido de completa vingança, e vai agora ressignificar para si, trazendo o quê? Esta verdade de que nele agora esse número representa, na verdade, perdão sem limite. Aonde antes era completo juízo e vingança, agora vira-se então completo perdão, completa graça, completa misericórdia. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos? Deus, desde o início, está deixando isso aqui bem claro, mostrando que a vingança e o juízo pertencem unicamente a Ele e não a nós. Preste muita atenção, onde o mundo responde com violência, a igreja precisa responder com graça e com misericórdia. Então, o número 7, ele traz de Caim, mas ele vai seguir na frase dizendo 70 vezes 7. Aqui agora, naturalmente, ele vai seguir no contexto de Caim, porque no capítulo 4 do Gênesis, após a menção de Caim, nós temos Lameque, que é descendente de Caim, e em Lameque nós encontramos os 70 vezes 7. Como isso é importante entender? Está escrito no versículos 23 e 24 do capítulo 4. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, esse descendente de Caim, Lameque, ele faz a primeira canção que a Bíblia vai registrar. É um primeiro poema em hebraico, não é um louvor, mas é um hino à violência. O que já era um limite, o que já era uma vingança completa em Caim, Lameque agora vai ampliar, ele vai transformar, ele vai trazer o que já era completo para um exagero. Ele vai exagerar. O que vai significar para a gente o espírito da carne, exagerado, a exaltação, o orgulho, a justiça própria. Vemos aqui esta vingança multiplicada, além de uma autossuficiência, querendo expandir ainda mais o decreto dado pelo próprio Deus. Então nós vemos o oposto do plano de Deus. O homem carnal transformando o limite em exagero destrutivo.
quando o homem ele canta uma canção de violência, Jesus ensina a cantarmos o hino do perdão. Romanos capítulo 12, verso 21 está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então a carne, ela canta sobre violência, a carne canta sobre ódio, mas o Espírito canta sobre graça e sobre misericórdia. Olha que coisa tremenda. Então em Lameque nós vemos um homem carnal que multiplica a violência. Em Cristo nós temos um homem perfeito que multiplica o perdão. Aprendemos esse segredo com 70 vezes 7. Então a pergunta que fica para nós é: que música nós estamos cantando em nossa vida? Qual é a canção que nós estamos entoando? A canção de Lameque ou a canção de Cristo? Então é isso que Jesus faz. Ele pega a frase de Lameque, lá em Gênesis 4, e ele faz uma ressignificação completa. Aonde Lameque disse: minha vingança será 70 vezes 7, Jesus diz: meu perdão será 70 vezes 7. Ou seja, o Evangelho, ele subverte a lógica do pecado. O homem multiplica a violência, Cristo multiplica a graça. Então Romanos 5, verso 20, vai esclarecer para a gente de forma bem clara. Onde abundou o pecado, onde o pecado estava exagerado, superabundou a graça. A graça é maior. A graça em Cristo, ela é abrangente. Sim, Jesus, ele mostra que o verdadeiro reino não é estabelecido pela espada da vingança. Não é pelo sentimento do ódio, mas é pela cruz do perdão. É pelo sangue derramado por misericórdia a mim e a você, meros pecadores vingativos. Por que isso é importante? Abel, que foi morto por Caim, foi morto de forma inocente. Ele era pastor de ovelhas e foi morto inocentemente. Da mesma forma, o nosso bom pastor Cristo, ele morreu inocente. Mas o sangue de Abel, por ser um sangue meramente humano, ali era só uma sombra para Cristo, não é a realidade. Cristo é a realidade. Então, Abel, na condição ali de figura para Cristo, o seu sangue clama por vingança. Mas o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário clama por perdão, clama por misericórdia. É por isso que a primeira frase que Cristo ele vai dizer na cruz, quando ele está sendo crucificado, é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esta é a grande diferença. E nós temos uma aplicação muito tremenda para a gente. O mundo clama por vingança 70 vezes 7, porém Cristo ensina perdão 70 vezes 7. A marca de Caim lembra que só Deus tem o direito de juízo, mas a cruz de Cristo mostra que Deus satisfez o juízo em seu Filho em nosso lugar. Colossenses capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, escravando-a na cruz. Então isso acontece quando nós entendemos que o mesmo sangue que poderia clamar contra nós, na verdade, clama a nosso favor. É o sangue de Cristo Jesus. Então, para entendermos com esse texto, qual é então o poder dos 70 vezes 7? Em Caim, vingança limitada com o número 7. Em Lameque, vingança ilimitada, 70 vezes 7. Mas em Cristo, perdão ilimitado. 70 vezes 7 deve ser a quantidade de perdão. Então não se trata de uma conta, mas se trata de uma revelação da graça do Senhor, graça sobre graça. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, o 70 vezes 7 não é a multiplicação do ódio, mas é a multiplicação do perdão. É a multiplicação da graça. Onde o sangue clama por vingança, Jesus, com seu sangue, clama por perdão e misericórdia. Então, o código é esse. Não está em multiplicar o ódio, está em multiplicar misericórdia. Esse é o significado de 70 vezes 7. Quero encerrar esse vídeo lendo Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Compartilhe com mais alguém, deixe o like, se inscreva. Nos encontramos no próximo vídeo aqui no seu canal, no nosso canal Teologia Transformadora, conhecimento que promove mudança. Deus abençoe sua vida.